Queria começar uma pequena série com vocês, já comprometendo, porque eu provavelmente não vou falar nisso na semana que vem, por ser um culto de batismo, não é? Mas estamos chamando de fé em perigo. É muito bom quando a gente vem aqui e recebe uma ministração gostosa, né? Que nos faça cafuné, né? Dê só fazer aquela coceirinha mais gostosinha, né? Ah, que gostoso, ah, que Deus é bom, Deus é amor, Deus é tudo isso. Mas, como o Vinícius provocativamente tem falado aqui, ele falou disso na semana passada e hoje também, durante a ministração do louvor, nós somos chamados a participar da fé. Amém? Carregar a nossa cruz. O que implica isso? O que implica isso? Eu queria convidar vocês a ler um livro da Bíblia agora. Tudo bem? Pode ser? Já leu um livro da Bíblia inteiro? Se você não fez essa experiência, hoje você vai ter. Ainda bem que é um livro pequenininho. Nós vamos ler uma parte agora e depois, ao longo da explanação, a gente vai ler os outros versículos. Amém? É a carta de Judas. É uma carta que está lá, a última carta antes de Apocalipse. E como ela só tem um capítulo, a gente tende a passar por ela, né? De repente você lê lá a 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João, e você já vai para Apocalipse. Mas aí de repente tem uma folhinha lá, 2 folhinhas lá entre as cartas de João e Apocalipse, que é essa carta de Judas. E eu queria ler alguns versículos aqui, para a gente poder dar início, a partir do versículo 1. Ok? Se você quiser seguir na tua Bíblia, à vontade, está ali projetado. Judas, versículo 1, fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Da mesma forma, estes sonhadores, interessante a palavra, contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Versículo 10 diz assim: todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Só para você entender aqui, abrindo um parênteses, essas festas de fraternidade eram os cultos de ceia, né? Que como era em casa, eles acabavam fazendo um junta-panela lá, certo? Só que se você lê Paulo lá, justamente aquele texto que a gente lê sempre de 1 Coríntios 11, que a gente vai acabar lendo uma parte aqui para a ceia, é justamente Paulo repreendendo o povo de Corinto, e de Corinto não deveria ser a única igreja que tinha isso, que você imagina, você faz um almoço, então de repente ali rolava vinho, rolava tudo, e tinham esses espertos que se metiam lá no meio e acabavam virando uma grande bagunça aqueles momentos, tá bem? Então é isso que Judas está se referindo aqui. E ele fala, esses homens são rochas submersas, imagina uma rocha submersa, né, com a água em cima,
De repente você vai andando lá, já aconteceu isso? Quando você está no mar, alguma coisa, você pisa lá numa pedra, estoura o dedão, ou fura o pé com essas pedras que estão ali debaixo. Então, rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, ou seja, olhando outras coisas, olhando uma pessoa ou outra que pode se aproveitar, uma palavrinha com duplo sentido, não é? A gente conhece mais ou menos o panorama. São pastores que se cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, esse é o versículo 14, tá, gente? Estou pulando alguns. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram. Impiamente, ele gostou da palavra ímpio, aqui respondeu várias vezes, né? E acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18 fala assim: eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Amém? Parece que Judas não alisou com esse tipo de gente que tinha se infiltrado nas igrejas, não é verdade? Ele pega pesado. Ele pega bem pesado. E é interessante que, procurando aqui material, né, sobre isso, porque é uma carta densa, é interessante que ele vai, e tem até uma coisa interessante, vamos falar quem é esse Judas, mas ele parte do pressuposto que os seus leitores tinham um entendimento bastante razoável das Escrituras, que ele faz pelo menos 8 figuras, a gente vai comentar pelo menos de 6 que ele faz aqui, e ele não explica, né? E ele não explica, ele só comenta. A gente vai tentar trazer para vocês aqui, e espero que pelo menos, se uma coisa, essa nossa mensagem aqui, essa nossa reflexão, faça ao seu coração, te desperte o interesse de ler, pelo menos, essas histórias que ele conta aqui, que vão estar, que a gente vai falar resumidamente. Amém? Ok? Nós vamos falar disso. Então, fé em perigo. Procurando material, eu peguei aquela Bíblia que eu não trouxe hoje aqui, mas que eu já mostrei outras vezes, uma Bíblia que eu tenho, uma Bíblia devocional do Max Lucado, né? Acho que muitos leram alguns livros do Max Lucado. E ele fala assim, tem até aqui uma animação que a Ana fez, com essas sequoias aqui, né? E na introdução dessa epístola de Judas, na Bíblia de Estudo Devocional do Max Lucado, ele conta uma história. Ele fala que uma sequoia, uma das maiores árvores do mundo, se não a maior, né? Conhecida como a maior árvore do mundo, tem uma árvore lá na Califórnia que tem 82 metros de altura, quase, sei lá, 100 metros de diâmetro, um negócio espetacular, né? Então, uma sequoia caiu numa floresta da Califórnia. Ela tinha 400 anos de idade. Ela não foi destruída por um raio. As tempestades chegavam e se foram, e a árvore permaneceu firme lá. Não foi abatida pelos ventos, embora encurvasse com a força dos ventos, nunca tombou. A árvore também não caiu pelo fogo, que é muito comum lá, né? De vez em quando a gente vê coisas tremendas lá, incêndio na Califórnia, nas florestas e tudo, né? A árvore também não caiu pelo fogo. Ela resistiu quando outras não suportaram. Então a pergunta, o que destruiu a sequoia? Insetos.
insetos. Os cupins devoraram de dentro para fora aquela árvore. Ela resistiu durante 4 séculos contra todos os elementos externos da natureza, mas caiu ao sofrer um ataque no seu interior. Judas avisa que o mesmo pode acontecer à igreja. E esse é o nosso tema. Ele queria escrever acerca da comum salvação, ou seja, queria falar de coisa gostosa. Ah, que legal, Jesus morreu por nós na cruz, tudo bem, mas ele sentiu-se impelido a falar sobre um assunto mais urgente, mais sombrio, o perigo dos falsos mestres. E qual é a única solução que ele vê? Batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. A advertência de Judas era urgente em seu tempo e é urgente hoje. A mesma praga que destruiu a sequoia pode destruir a igreja hoje. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a nossa igreja não está imune. Ou, pelo menos, fazê-la murchar, secar, tornar-se inoperante e irrelevante. Mas Judas mostra a mesma urgência em seu encorajamento. E ele termina a carta, nós vamos chegar lá, dizendo, Deus é poderoso, ele concluiu, para nos guardar de tropeçar. Amém? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês nessa introdução, dessa nossa reflexão é, pode Deus realmente evitar que eu e você tropecemos? Para que você possa responder essa pergunta, eu te convido a nos acompanhar e a prestar atenção nisso, nessa reflexão que a gente vai ter hoje. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é um Deus poderoso. E o teu poder é tão maior do que nós podemos imaginar, Senhor, que eu sei que podemos estar tranquilos nas tuas mãos. Mas fala ao nosso coração hoje, evidencia aqueles pontos, Senhor, que nós estamos nos deixando contaminar com tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Com tudo que a nossa sociedade coloca ao nosso meio. E quando a gente tira uma foto, a gente mergulha em alguma coisa, participa de um evento, de uma festa, alguma coisa, nós ficamos até um pouco assustados, ó Pai, de ver quão distante a nossa cultura, a nossa sociedade está de Ti e dos Teus ensinamentos. Fala ao nosso coração hoje, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu queria trazer rapidamente 5 pontos em função disso. E o primeiro deles é esse. Quem escreve e para quem escreve. Não é? Então, esse texto começou dizendo que Judas não dá muito cartão de visita, né? Ele só começa assim, Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago. Então, quem escreve? Muito provavelmente ele era uma pessoa já conhecida na época, para ter, digamos assim, a autoridade para poder escrever as igrejas, mas ele não quer dizer o que era óbvio aqui. Ele fala apenas que ele é irmão de Tiago. E Tiago, que ele está se referindo aqui, é aquele que escreveu a carta de Tiago, e, portanto, era o irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja em Jerusalém, que até no primeiro concílio que teve, nos anos 50, Tiago foi importante para que a igreja pudesse abrir mão da circuncisão, né, que os novos crentes não precisassem ser circuncidados e tudo mais. Então, Tiago era bem mais conhecido. Mas este Judas, portanto, era um segundo irmão de Jesus. Ele é citado em Marcos 6, por exemplo, né? Quando está lá Jesus falando na sinagoga local, e o pessoal fala, pô, mas esse daí não é o carpinteiro? Provavelmente quando José já tinha morrido, né, o pai, certo? Esse daí não é o carpinteiro? Nós não estamos aqui, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha, ele está citando aqui o Tiago, está citando esse Judas aqui, além de Simão e tal, e também não estão aqui as suas irmãs, então aparentemente eles tinham 2 ou 3 irmãs, agora não me fala o número, não consigo lembrar agora. Mas, ou seja, Maria constituiu uma família com José. E, portanto, eles eram meio-irmãos de Jesus, porque, lógico, Jesus era filho de Maria, mas não era filho de José, ok?
José foi o pai adotivo de Jesus, a gente sabe disso. Mas ele criou Jesus como filho. Então, é interessante pensar que esses meninos aí cresceram e provavelmente todo mundo que tem irmão mais velho, irmão mais novo, sabe como é que é, né? De vez em quando deviam ser aquele Jesus, a mãe vai falar, olha, por que você não faz que nem teu irmão? Faz que nem Jesus, obedece que nem Jesus. Os moleques deviam odiar Jesus, né? E tem várias passagens até que Maria vai, até quando Jesus começou o ministério dele mesmo, tem uma passagem que Maria vai com os seus filhos e vai lá onde Jesus está, chama Jesus e Jesus fala, quem é minha família, né? Lembra aquelas passagens? Então, eles aparentemente só entenderam quem Jesus era, o seu irmão mais velho, né? Quando Jesus realmente ressuscitou. E provavelmente eles viram Jesus ressuscitado, e aí a ficha caiu, e eles se tornaram realmente importantes dentro da fé. Ok? Então, e é interessante que Judas podia falar aqui, irmão de Jesus, não podia? Mas não, ele fala servo. E essa palavra que ele usa aqui é a palavra doulos. Doulos, que quer dizer aquele escravo, que é escravo por decisão própria. Né? Aquele escravo, né? Você lembra, na lei da escravatura tinha isso, e Israel também tinha. Aquele escravo que tinha um tempo, ele tinha que ficar lá como escravo, mas tinha aquele momento que ele poderia se libertar da escravidão. Mas, de repente, o senhor daquele escravo era tão bom, ou ele tinha casado, tinha constituído família ali, entre os escravos e tudo mais, e ele decidia, por vontade própria, ser escravo. Então, é esse o termo que está aqui, doulos. Né? Então, Judas tinha decidido se submeter ao senhorio do seu irmão mais velho, quando ele descobre quem o seu irmão mais velho realmente era. Bem? Então, esse é Judas. E ele, para quem ele escreve? Ele fala, amados, aí ele fala, aos que foram chamados por Deus. Certo? Por isso a gente fala tanto dessa série The Chosen, né? Os eleitos, os chamados. Então, chamados por Deus Pai, amados por Deus Pai e guardados também por Jesus Cristo. E ele já está colocando aqui, guardados. Somos guardados. Amém? Escolhidos, amados por Deus e guardados, protegidos por Jesus. Essa saudação tripla, ele também dá a todos eles. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Que tenham o bem-estar espiritual e a serenidade experimentada por todos aqueles que caminham em proximidade a Deus, em proximidade com Jesus. Amém? Essa é a saudação, assim que ele começa essa carta. E com que propósito? Um pouquinho a gente já leu, certo? A gente já passou por isso aqui e disse que ele queria fazer uma carta gostosa, uma carta de confraternização, falando das coisas boas da salvação. Ele fala lá, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então, Judas sentiu que, por mais importante que fosse falar dos aspectos comuns da salvação, havia uma questão mais urgente. Havia uma questão mais importante. Mais importante que a salvação? Sim, tem momentos que a gente fala das coisas mais importantes e tem momentos que as coisas urgentes têm que ser tratadas, não dá para deixar para depois. E foi assim. Então, ele fala que vocês batalhassem pela fé. Então, o que é esse batalhar pela fé? Batalhar em defesa da fé que eles tinham abraçado. Mas não da fé que cada cristão tem por Jesus, só aquela sensação, né? A confiança. Não é só por isso que a gente tem que batalhar, mas também pela base doutrinária que nos move. Por exemplo, o Tiago e a Pâmela vão ser batizados, então a gente está há 3 semanas fazendo um curso que a gente chama de batismo e membresia, onde a gente explica, ainda mais para quem vem de outras igrejas e tudo mais, as coisas básicas, o que realmente a gente crê. Porque talvez, dependendo de onde vem, de que igreja vem, existam algumas coisas que você aprendeu diferente, não é?
E é importante passar por todos aqueles passos. Então, praticamente todas as pessoas, a menos que a pandemia não nos permitiu fazer o curso com alguns que foram aceitos, né? Mas a maioria de nós passamos por aqueles pontos básicos. Então, precisamos defender isso? Parece que hoje nós estamos precisando defender de novo essas coisas. E é justamente isso que Judas sentiu ali. E ele fala, pô, é uma coisa. E essa doutrina, né, a base da doutrina cristã, ela é imutável. A base imutável da doutrina foi confiada em quem? Ele fala aqui, de uma vez por todas, foi confiada a nós, os santos, aos santos. Amém? E a nós, portanto, cumpre zelar por ela. Ainda que a nossa sociedade, a sociedade de todos os tempos, achem que, nossa, que absurdo, isso precisa ser atualizado. Nós precisamos de um evangelho, por exemplo, umas coisas que a gente tem escutado por aí, um evangelho inclusivo, certo? Existe alguma coisa mais inclusiva do que o evangelho de Jesus Cristo? Agora, precisa entender o que é inclusão. O que nós queremos incluir? Nós queremos incluir qualquer tipo de pecador. Amém? Porque Jesus morreu por todos eles. Agora, se o evangelho inclusivo significa eu quero continuar pecando, mas quero ser aceito, tem alguma coisa de errada, não é? E era mais ou menos o que estava acontecendo naquela época, e é exatamente o que está acontecendo em nossos dias. Amém? Então, esse foi o convite que Judas fez. Seguindo um pouquinho no texto, ele fala, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada lá no começo da história, tá? Infiltraram-se dissimuladamente. Então, ele não está falando aqui que a gente precisa ir para a política para ver, que a gente precisa ir para a festa da escola para ver, se a gente precisa ir para o nosso emprego lá para ver. Não, dentro das igrejas. Entre igrejas. Líderes de igrejas que falam a milhares de pessoas todas as semanas, com vídeos lindos no YouTube, que eu vejo e de vez em quando eu choro, mas eu falo, mas espera um pouquinho, isso está de acordo com a palavra, é tudo o que a palavra diz, e aí, em boa parte deles, eu percebo que aquilo não está de acordo com a palavra. Gente chorando, que lindo. Mas qual é o objetivo? E se infiltram dissimuladamente no meio de vocês. E aí ele fala, esses ímpios transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. Ah, não. No final, tudo vai acabar em pizza. Todos vão ser salvos. Jesus é amor, Deus é amor. Então, no final, ele vai incluir a todos. Então, continuem pecando. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Por quê? Que salve a graça, não é? Então, pela graça sois salvos. Então, como é que precisa ter alguma regra? A regra é a da graça. Já escutou isso por aí? Já se sensibilizou por alguns sermões assim? Essa era a urgência que Filipe estava vendo. Então, se isto parece confuso para vocês, que eu estou falando, talvez duas perguntas o ajudem a entender o que estava em jogo naquele momento. E por que não dizer, está em jogo hoje também nos nossos dias, né? Então, é importante por quê? Porque ele está falando que as pessoas das igrejas caíam inocentemente, não é? Porque a pessoa era legal. E quantas pessoas a gente já teve no nosso meio que entraram, ficaram alguns meses e depois foram embora, não é? Então, e aí de repente eles falam alguma coisa, não, porque lá na minha igreja, ou eu aprendi assim, e a gente vê, e até eu como pastor, de vez em quando balanço, puxa, será que eu aprendi errado isso daqui, alguma coisa assim? Porque todos nós estamos aprendendo, não é? Ok? Mas, de repente, você precisa fincar a bandeira e falar, não, querido, daqui eu não passo.
Já contei para vocês várias vezes. Uma vez eu falei de púlpito aqui que nós éramos pecadores e no final eu fui inquirido por um casal. E esse casal deixou de frequentar a nossa igreja. Porque eles falavam, não, a gente depois que aceitou a Cristo, nós não pecamos mais. Mas como a gente não peca mais? Como é que a gente não peca mais? Eu gostaria de não pecar, mas eu peco. Não é? E eles deixaram de vir à igreja, porque eles não pecavam. E aí você fala, de onde saiu isso? Não é? De onde saiu? De algum desses caras que ensinaram doutrinas que não estão na Bíblia. Bom, vamos seguir. Como devemos então batalhar? Já que esse é o apelo de Judas. Batalhem. Batalhem pela fé de vocês. Batalhem por aquilo que você aprendeu. Batalhem pelo cerne do Evangelho. Esse é o apelo que ele faz para nós. Como? Então, ele começa a falar um pouquinho ainda fora dos homens, depois vai chegar. Né? No versículo 17 ele fala, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Há uns 2, 3 dias atrás, um amigo me mandou um vídeo, foi nos Estados Unidos, dava para ver que era nos Estados Unidos, com jovens lá, sei lá, como o Davi, mais ou menos, talvez um pouquinho mais velho que você, Davi, né? Com uma Bíblia, chutando, como se estivessem jogando futebol, chutando a Bíblia para lá e para cá, e a coitada da Bíblia se esmininguindo todo, e aí alguém chega lá, alguém lá fala, não, para com isso, para comigo, vai lá, pega a Bíblia do chão, e aí falam um monte para o cara, lógico que era um grupo, então fica difícil você lutar contra um grupo, né? E aí foram numa privada pública lá e jogaram a Bíblia dentro da privada, lógico, deram descarga, lógico que a Bíblia não desceu, mas, então, são essas coisas que nossos jovens estão sendo ensinados. Parte deles, pelo menos, não é? Que essa palavra, ela não é inclusiva, então ela está errada. Já tem casos de pastores que falaram o que a Bíblia defende e foram presos em alguns países. Será que isso vai chegar aqui? Será que demora muito? Será que o nosso voto pode fazer com que isso se postergue ou não? Deixo a pergunta para vocês. Nós temos que batalhar pela nossa fé, em todos os sentidos que isso implique. Amém? Está aí nas suas mãos. Eles diziam, já li, né? Esses são os que causam divisões, papapá. Então, Judas traz à tona aqui ensinamentos que os apóstolos, tanto Paulo falou isso a Timóteo, Pedro falou isso também, uma carta muito parecida com essa de Judas, mas até Jesus falou. Jesus alertou que isso ia acontecer, está lá em Mateus 24. Certo? Ele fala de todas essas coisas. Então, Judas dá aqui como se fosse uma receitinha de bolo, e eu queria pegar uma frase daqui. Estou vendo que esse vermelho não é muito feliz ali, né? Mas dá para ler? Não dá? Neide, vou te dar outro óculos, eu vou te emprestar meu óculos para você. A ideia era para destacar mais, né? Não para apagar, né? Parece que está apagando, né? Desculpa aí, né? No computador aqui está ótimo, né? Fala assim, ó. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Então, tem 3 coisas importantes aqui. Edifiquem-se. Não fiquem parados onde vocês estão. Trabalhe sua fé. Encham-se, busque essa fé. Como? Ele fala orando no Espírito. É interessante pensar nisso. Orando no Espírito. É profundo isso. É profundo isso. Paulo fala que nós não sabemos, lá em Romanos 8, ele fala, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, com ruídos inexpressíveis. Será que Paulo está falando do dom de línguas aqui até, na oração?
para uma edificação? Não sei, pode até ser, não é? Mas ele está falando para a gente, sabe aquela vez que você está tão destruído, destruída, que você para diante de Deus no seu momento devocional e você só fecha os teus olhos diante dele e você geme. Nessa hora, se você se deixar levar pelo Espírito, Deus pode transformar aquele momento de dor até num momento muito especial diante dele. Exercita isso. É isso que Judas está falando aqui, né? Orem no Espírito. Edifiquem a sua fé. Quando você está no pior momento, não fuja da fé. Não fuja de Deus. Vai ao encontro dele. Vai para os braços dele. Fala, Deus, está doendo. Deus, eu não sei o que fazer. Deus me ajuda. Deus me dá sabedoria. E cala a tua boca e deixa ele falar. Deixa ele agir. Invista tempo nisso. 3 minutos na oração de manhã lá, em nome de Jesus, amém. Não vai resolver. Acha um espaço. Na hora do almoço, na hora do café, no meio do teu escritório, vai para o carro e faz. Você sabe que outras religiões, os caras são bem ortodoxos. No tempo que eu trabalhei na Suíça, tinha um amigo, Arifin Buranuddin. Ele era malasiano. Era um cara top. Ele era diretor na Nestlé da Malásia e ele foi para lá como eu, peão, expatriado. E ele dividia a mesa comigo. E a gente começou a trabalhar no começo do ano e eles estavam no Ramadã. Ele era muçulmano. E chegava um momento lá da manhã e da tarde, ele sumia. Aí você queria achar o Arifin Buranuddin, você ia no estacionamento, ele estava dentro do carro, orando, cumprindo as orações dele. Mas crente é, né? Da paz, pela graça. E vamos ser honestos, não precisa me dizer, pensa aí com você, quantos dias essa semana você passou sem orar? Você orou todos os dias? Mais uma vez por dia? Você pode ter aquele momento de oração, mas você pode orar todos os momentos com Deus. Amém? Assim que é. Mas eu queria chamar a atenção para esse versículo 21. Esse que está mais claro ali, né? Fala assim, ó, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a vinda de Jesus. Amém? Mantenham-se no amor de Deus. E aí, talvez, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode nos levar também a um falso ensinamento. Falar assim, para você se manter no amor de Deus, então eu vou ter que fazer obras, né? Eu vou ter que ser bonzinho, boazinha. Eu vou ter que fazer tudo direitinho. É isso? Não, se a gente sabe que nós fomos salvos pela graça, se Deus nos catou lá quando a gente era pecador e nos trouxe para a fé, então do que ele está falando? Parece que pode existir um lugar, uma posição, onde as bênçãos que Deus derrama constantemente vão estar caindo sobre nossas cabeças. A gente vai estar na posição certa. Já ouviu aquela palavra que alguns falam? Estar no centro da vontade de Deus? Ele vai fluindo. Mas é interessante que nós vamos analisar isso pelo negativo, aquele não faça como, né? Porque parece que foi a ênfase que Judas deu nessa carta. Então, algumas partes que a gente pulou, nós vamos ver agora, para ver o que elas podem nos ensinar. Então, guarda essa palavra. O ensinamento de Judas, e logicamente do Espírito através de Judas, e portanto de Deus para vocês e para mim, e vocês têm que saber, estava conversando com o Vinícius ontem à noite, justamente isso. O Vinícius falou, primeiro Deus ministrou para mim, para que depois vocês chorassem aqui no domingo passado, certo? Que Deus ministrasse a vocês. E eu falei assim mesmo, durante a semana ele ministra para o pregador. Primeiro ele quebranta o pregador, e depois o pregador vem e compartilha com vocês, amém? É assim que funciona. Então, mantenham-se no amor de Deus é muito importante. Como isso acontece? Como a gente pode... Então, o que ele está dizendo? Pode ser que exista uma forma de sair do amor de Deus?
ele traz alguns exemplos, é o que eu queria explorar com vocês nesses últimos momentos aqui. Então, manter-se no amor de Deus é aqui a regra. Como nos mantermos no amor de Deus, portanto? Quarto ponto. Versículo 5, ele fala assim, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, está vendo? Ele está supondo que vocês leram a Bíblia e vocês têm ela na cabeça, amém? Ele fala, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Interessante isso. Ele está fazendo uma alusão ao momento do povo no deserto, que vocês conhecem, né? Quando os espias vão, eles pegam o povo lá, eles estão próximos da Terra Prometida, e era para eles entrarem em poucos meses na Terra Prometida, porque não era tão longe assim, não é? E eles mandam, então eles pegaram um espia de cada tribo, pegaram 12 espias e eles vão até Canaã, eles vão na parte da Terra Prometida, onde é Israel, certo? E eles voltam, e eles voltaram maravilhados com a terra, trouxeram um cacho de uva, disse que o negócio era imenso. Tal. Eles falaram, olha, a terra realmente emana leite e mel, é fantástica. Tá? Então, Caleb e Josué falaram, então vamos lá pegar a terra que Deus preparou para nós. Mas 10 deles falaram, não, se a gente for entrar lá, a gente vai morrer. Tem gigantes lá. Imagina um cara maior aí, tem um cara que trabalha nos filmes de James Bond, eu não sei o nome daquele artista, todo cara daquele tamanho lá, né? Um cara monstruoso lá. E eles ficaram com medo, falaram, não vamos. Como não vamos? Se Deus deu para a gente, só Josué e Caleb mantendo lá, se Deus deu para a gente, o que a gente vai duvidar? E eles duvidaram. E o povo, um mal-estar se deu ali, e eles começaram a praguejar contra Moisés e Arão, e falaram, quem dera a gente tinha ficado lá no Egito, que lá é que tinha leite e mel, lá a gente comia, vocês tiraram a gente de lá, botaram a gente aqui nesse deserto, e Deus então falou, olha, embora eu tenha libertado vocês, embora vocês estejam salvos, não é? Vocês saíram debaixo da minha bênção, por sua recusa em crer. Recusa em crer, recusa em obedecer e em depender de mim. Foi isso que o povo fez. Então, todos aqueles homens e mulheres acima de 20 anos que estavam ali, praguejando contra Deus e contra Moisés e contra Arão, morreram no deserto, sem entrar na Terra Prometida. Só as novas gerações e só os jovens, né, que tinham menos de 20 anos, ficaram e entraram junto com quem? Com Caleb e com Josué, os únicos que falaram, gente, nós não temos um Deus que é todo poderoso, o que nós vamos temer? Se ele está falando que ele deu para a gente essa terra, que vai nos segurar? Mas aquele povo ficou 40 anos vagando no deserto. É isso que Judas está falando aqui. Não sejam incrédulos no poder do Deus que vocês seguem. Amém? Ele dá mais uma figura. Então, foram libertados por Deus, mas não aproveitaram essa liberdade. Ele dá um caso, no versículo 6, ele fala, e aos anjos que não consideraram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Você pode ler isso lá em Gênesis 6, quando fala lá que alguns anjos começaram a ver lá as meninas, filhas dos homens, e elas eram bonitas, eram lindas, e alguns anjos acabaram saindo da sua posição e tiveram relações com elas, e dessas relações nasceram alguns gigantes, né? E tem toda uma coisa, toda uma discussão sobre isso, o que isso fala. Mas parece que Judas está se referindo a isso. Mas talvez uma forma mais simples da gente ver isso, a gente pode pensar naquilo que foi, ou seja, imagina aqueles anjos, todos os anjos adorando lá a Deus. Não é isso que a gente vê em Apocalipse?
gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas um deles, parece que era lá o rei da orquestra, né? Quando vai falar de Satanás, antes de dar esse nome a ele era um anjo maravilhoso, poderoso, glorioso, mas ele teve um problema. Ele quis tomar, ele achou que ele podia ser mais do que ele era, né? E ele quis se confrontar com Deus. Ele perdeu a sua posição e junto com ele, você pode ler lá em Apocalipse 13, por exemplo, 1/3 daqueles anjos perderam sua posição. Então, lembra que a gente falou outro dia, primeiro, segundo, terceiro céu? Essa galera que está aí no terceiro céu, aquele príncipe da Pérsia, aquelas coisas que a gente falou, não é? Parece que essa galera está por aí, né? Parte deles, pelo menos. E alguns já estão trancados lá, como fala aqui, em correntes. Amém? Então, é isso que está falando. Então, qual foi o problema deles? Querer ser mais do que Deus preparou para eles serem. E o versículo 7 fala: de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Está dizendo de uma forma bonitinha aqui, homossexualidade, ok? Ou outras coisas, talvez piores, que poderiam acontecer aqui. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Interessante, né? E aí você pode falar, foram abençoados por Deus. Se você lembra da história de Abrão e Ló, lembra da separação de Abrão e Ló? O que aconteceu com Ló? Quando Abrão chegou, olha, bacana, para que a gente vai ficar aí? Estamos ricos dois, temos família, gado, temos tudo, vamos nos separar? Vamos ser felizes? Aí Ló falou, beleza, vamos ser felizes. E aí Abrão, com o seu coração, né, aberto, falou, Ló, escolhe aí para que lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que encheu os olhos de Ló? As bênçãos de Sodoma e Gomorra. Lugar abençoado por Deus. Terra farta. Terra, né? Foi para lá e acabou saindo de lá sem nada, não é? O que a história nos fala. E até sem mulher. Mas o que está em jogo aqui não é Ló. O que está em jogo aqui é essa abertura que a gente dá para aquilo que Deus não nos permitiu. Amém? São os 3 casos que Judas mostra aqui. Mas depois, aí o que eu queria que a gente, talvez o mais importante, que a gente pensasse nisso aqui. Versículo 10 fala assim, todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, desses falsos mestres, né? Pois seguiram o caminho, e ele dá 3 coisas aqui, que eu podia brincar com vocês. Fala, ó, quem pode dizer aqui qual foi o caminho de Caim? Depois, visando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos em rebelião de Corá. Não vou brincar com vocês, mas é importante a gente conhecer essas histórias. Judas partiu do pressuposto que todo mundo que lesse a carta ia ler esse versículo e ia entender tudo. Será que é assim hoje, nos nossos dias? Isso nos dá um alerta. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Amém? Precisamos conhecer as histórias que estão aqui. Conhecer. E ele cita 3 histórias básicas aqui. Eu vou falar rapidamente, porque já são 11h25. Né? Eu falei, escutei de um pastor isso outro dia, eu falei, bom, eu já falei 5 minutos, os 4 minutos e meio que me faltam, então, tudo bem, então, vou usar aqui. Caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? O que aconteceu com ele com Abel? Ele acabou matando Abel. Por quê? Porque Abel entendeu o que Deus queria e Abel fez uma entrega de fé para Deus e, aparentemente, a Bíblia não explica esse detalhe, Caim fez uma entrega burocrática. É como pagar o dízimo burocraticamente, né?
como fazer uma oferta burocrática. Assim, aquele negócio que você faz porque está todo mundo fazendo, então eu vou fazer. Mas meu coração não me manda fazer. Né? Por isso Paulo fala, quando doa com alegria, né? Certo? Com o coração disposto. Então Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou de Caim. Para Caim, fechou o tempo. Deus até tentou falar para ele, Caim, cuidado com isso que você está pensando, o pecado é como um leão, ele fica na porta batendo, mas a você cumpre dominá-lo. É isso que Deus fala para Caim. Mas ele se deixou a comer por dentro, que nem os cupins na árvore, ele se deixou comer pelos cupins da ira. Da ira. E aí, esse foi então o caminho de Caim. E aquela ira, aquele ódio, aquela raiva que ele tinha do irmão, certo? Acabou contaminando tudo. Eu deixo essa pergunta para você aqui. Será que você está irado com alguma coisa? Irada? Cuidado, porque essa ira pode se tornar que nem um cupim comendo teu coração por dentro. Amém? Não se deixe cair no caminho de Caim. Para que a gente esteja no caminho do amor de Deus. Aqui nós estamos. Mantenha-se no amor de Deus. A gente precisa tomar cuidado, livrar o nosso coração da ira. Amém? Segundo ponto. Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Essa é uma história grande aqui, fica difícil de falar ela curtinha, mas Balaão era um profeta. E quando os judeus estavam invadindo lá a terra de Canaã, já aquela segunda geração, Balaque chega e fala, sei que tem um profeta aí que ele manda, e ele contrata Balaão para fazer uma maldição para o povo. Então eles chegam lá, Deus fala para ele, Balaão, não vai. Não vai. O povo vem, os enviados de Balaque vêm, e ele fala, não, eu não posso ir, Deus não me permite ir. Tudo bem. Aí, passa um tempo, Balaque volta lá e fala, olha, se você for, eu vou te recompensar, vou te dar ouro, vou te dar isso, blá, blá, blá. E aí, o que aconteceu? Ele ficou naquela, puxa, mas é uma bolada, né? O que eu faço? Aí chega para Deus e fica lá, Deus, deixa eu ir. Tá bom, você quer ir? Vai. E aí, ele vai, e no meio do caminho está com a mula, aquela história da mula, que você já deve ter ouvido ou lido, né? Ele está indo com a mula empaca no meio do caminho. A mula empaca, e ele fica batendo na mula. Se eu tivesse uma faca aqui, eu ia te matar agora mesmo, sua mula sem vergonha. Aí, de repente, a mula vira para ele, falou, Balaão. Deus deu voz para a mula, e a mula vira para ele e falou, Balaão, por que você está me batendo? Se eu sempre servi você, alguma vez eu te fiz passar em alguma dificuldade, por que você está me batendo agora? Será que você não está enxergando que o anjo está aqui no caminho e não está me deixando passar? O anjo de Deus está no caminho? E aí Balaão, logicamente, né, fica depois do sabão que ele levou da mula, mas ele dá um jeitinho e ele segue o caminho dele pela ganância. E no final ele tenta amaldiçoar 3 vezes Israel, e não consegue, ele acaba abençoando 3 vezes Israel. Balaque fica doido com ele e manda embora. Tá? Mas depois, alguns capítulos mais para frente, lá por 31, isso está em Números, se você quiser ler lá, a partir do capítulo 22, ele vai sugerir uma coisa. E esse foi o grande erro dele. Né? Ele deve ter ganhado alguma coisa com isso. Falou, olha, Deus não me permitiu amaldiçoar Israel. Mas os caras estão no deserto há muito tempo, alguns deles há 40 anos, manda suas meninas mais bonitas lá no acampamento, e aí próprio Deus vai amaldiçoar eles. E não deu outra. Não deu outra. Se não me falha, no capítulo 35, fala que essas meninas bonitas foram lá para o meio do acampamento judaico, e eles começaram a adorar os deuses delas. Lógico, elas foram objetivamente orientadas, né? Então esse é o erro de Balaão, que você vê até nas cartas de Apocalipse. Amém? E assim morreram 24 mil israelitas por causa do estrago que Balaão fez.
como fala, né? Pequeno sopro pode fazer um grande incêndio, amém? Cuidado. Terceira coisa, foram destruídos na rebelião de Corá. E eu vou tentar ser rápido aqui. Rebelião de Corá. Inveja, como está ali o quadrinho. Inveja. Corá era parente distante, mais novo de Moisés, de Arão. Ele era levita, mas ele chegou a uma hora que ele começou a falar, por que nós somos levitas, nós somos abençoados, e eram mesmo, tá? Mas por que tudo é Moisés e Arão? Por que a gente tem que ficar dependendo deles? E aí juntou lá 250 levitas, famílias dos levitas e tudo mais, e tentaram uma rebelião. E aí Moisés, logicamente, se indignou com aquilo e coloca a prova, faz lá, cada um pega lá um incenso, tenta acender o incenso diante de Deus. E aí Deus chega para Moisés, na hora da coisa lá que eles tinham marcado, Deus fala para Moisés, Moisés, chama Arão e sai do meio. Como o Senhor sai do meio? Sai do meio. E aí quando Moisés e as pessoas que queriam, aí Moisés alerta as pessoas para que aqueles que não tivessem junto lá com Corá e com seus homens saíssem de lá, eles saíram e a terra abriu e a família de Corá e de todos os outros se desceram e a terra fechou e nunca mais se ouviu falar dessas famílias. Não é? Então, o que fica para nós? Ira, ganância, inveja, são três coisas que podem nos deslocar do amor de Deus. Amém? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Já estamos terminando. Versículo 22 fala assim, tem mais uma orientação que ele dá. Ele fala, tenham compaixão daqueles que duvidam. Você tem um amigo, um filho, marido, esposa, que ainda duvida? Tenham compaixão deles. A outros, salvem-nos, arrebatando do fogo. Você fica sabendo que está alguém aí, estou fazendo, acho que isso daqui, estou numa situação de imoralidade. Gente, Deus ama vocês, mas não ama o que vocês fazem. É muito complicado isso, eu sei, mas esse é o ponto, não é? A gente ama qualquer pessoa. Nós somos uma igreja inclusiva, mas o evangelho não muda em função disso, amém? Nós queremos que as pessoas sejam resgatadas pelo evangelho. Essa é a palavra. Salvem-nos arrebatando do fogo. Ainda outros, mostrem misericórdia com temor, porque ele fala, odiando até a roupa contaminada pela carne. Né? Ou seja, você quer fazer um ministério nos prostíbulos para salvar as meninas que estão lá? Amém. Glória a Deus. Mas cuidado. E aqui eu vou me dizer da outra semana, porque o espírito está pronto, mas a carne realmente é fraca, né? Certo? Então, cuidado de não andar em cima do muro. Cuidado com o que você faz. Mas não se feche para estender a mão para o próximo, amém? É um pouco o que fica aqui. Última coisa, a confiança que vem do poder de Deus. E talvez essa seja uma das cartas mais bonitas do que a de Paulo, praticamente, né? Então, versículo 24. Será que a gente pode ler junto esse final aqui? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Aquele que é poderoso para impedi-los, eu gosto das versões tradicionais aqui, que fala de tropeçar e de cair, para apresentar-lhes diante de Deus, sem mácula, sem culpa, nem defeito. Amém? Poderoso para vos guardar dos tropeços, diz a Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Então, que a gente saiba disso. Embora seja difícil, embora a nossa luta cotidiana seja difícil, nosso Deus é poderoso.
E Ele vai fazer tudo para que você não tropece. Amém? E como o Vinícius falou, e se tropeçarmos, tem um motivo, tem uma causa, mas graças a Deus tem um escape. Muitas vezes que a gente tropeça por aquilo que o Lucas falou para ele um dia. Porque você é sem vergonha. Dura palavra, não é? Mas é. Essa é doutrina básica cristã. Se você tropeça, muitas vezes, é porque você é sem vergonha. Amém? Mas mesmo que você tropece por sem vergonhice, se você se arrepender, Jesus está lá. Amém? A pergunta que eu faço a você nessa introdução, nesse final aqui, né? Talvez, e agora? Você entende que Deus realmente tem poder para evitar que você tropece? Com todos esses exemplos que a gente viu? Existe algum dos pontos levantados por Judas aqui que tem sido uma fortaleza no teu coração? E eu vou repetir eles aqui só para você lembrar. Ira, ganância, que você pode ver como avidez aos lucros, né? Avidez por lucros. Inveja. O povo no deserto recusa de crer e obedecer e depender de Deus. Fala assim, eu quero manter a rédea na minha mão. Eu quero manter a rédea. Deus já te fez tudo, já te mostrou tudo, já te libertou dos vícios e de tudo. Você fala, mas eu quero estar com os meus pés no chão, quero estar no controle. Eu sou mais eu do que Deus. Se essa é uma fortaleza no teu coração, quem sabe hoje é um dia de você entregar isso para Ele. Troca de uma posição de adoração e de autoridade diante de Deus para uma posição de rebeldia, como aqueles anjos caídos. Imoralidade. Esses são os pontos que Judas levantou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Assim como Jesus diz àquela igreja de Apocalipse, Ele está falando a você hoje. Eu te conheço. Lembra dessa passagem? Eu te conheço. Eu conheço onde você errou. Eu quero te dar um conselho hoje. Seja diligente e arrependa-se. E para mostrar o meu amor por vocês e mostrar que o meu amor continua intacto, eu digo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por esse alerta que nós recebemos de Judas, esse meio-irmão de Jesus, teu servo. E pedimos que o Senhor olhe para o nosso coração hoje, mostrando claramente, Senhor, onde o Senhor espera mudança na nossa vida. Ó Pai, nos dá o poder de mudar. Nos dá a clareza de propósito. E nós queremos nos unir, ó Pai, com Judas nessa batalha. Batalhar pela nossa fé. Mas, sobretudo, manter-nos no amor do nosso querido Deus e Pai Celestial. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.